E aí eu vou entrar um pouco agora nessa parte prática mesmo, assim, como é que a gente pode ofertar, que cuidados são esses, então, que eu entendo que vocês me pediram para falar, né? O que a gente pode oferecer, obrigada, Jéssica, o que a gente pode oferecer para esses pacientes nessa etapa, entendendo todo esse desafio que essas condições, né? As múltiplas condições e sofrimentos que vão aparecer nessa etapa da vida. E aí eu gosto de lembrar que a APS é um ponto central em vários processos importantes do fim de vida. Eu às vezes conversava no telesaúde e percebia, vocês, porque eu não estou atuando no momento na atenção primária do SUS, né? Mas eu via muitos profissionais num lugar de desconfiança sobre o que poderia ser oferecido, né? Duvidando da própria capacidade de oferecer boas medidas de melhora de qualidade de vida no contexto da APS. E aí vejam quantas coisas a APS pode fazer que são importantes nessa etapa, né? A reunião familiar, a atenção domiciliar, que Isabela mencionou, Jéssica mencionou, quer dizer, o matriciamento e a coordenação do cuidado, que a gente sabe fazer super bem, o atestado de óbito e os cuidados pós-morte, porque a gente conhece os familiares. Então, assim, a atenção primária é um excelente lugar para se ofertar medidas de fim de vida, cuidados e fim de vida. Então, lembrem dessa florzinha aí que formou, para lembrar o quanto vocês conseguem oferecer, né, para os pacientes nesse contexto. E aí, falando um pouquinho sobre também o contexto nesse cenário atual, aí eu volto para a portaria, né, que também coloca a atenção primária num lugar de destaque na oferta de cuidados paliativos e da abordagem paliativa, e diz que e tem lá, né, na política, que as diretrizes da Política Nacional de Cuidados Paliativos envolvem o fortalecimento da atenção primária como coordenadora de cuidado e ordenadora da rede de atenção à saúde por meio da corresponsabilização, integralidade do cuidado, compartilhamento das decisões de saúde, entre os diferentes pontos de atenção dessa rede. E também menciona lá nos objetivos da política, que é integrar os cuidados paliativos à rede de atenção à saúde, com ênfase na atenção primária. Então, a atenção primária deve ter um lugar cada vez mais de destaque, de protagonismo na oferta desse cuidado. Além disso, também temos que as competências, e estão nas competências e atribuições dos pontos de atenção da rede de atenção à saúde, no contexto dos cuidados paliativos, da atenção primária, a competência de abranger a oferta de um conjunto de ações de saúde, né, em cuidados paliativos, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo, por meio de diferentes tipos de equipe existentes, tanto nas unidades básicas de saúde, quanto nos domicílios, quanto nos territórios. Além disso, né, a atenção domiciliar, que também é feita pela atenção primária, ela é indicada para as pessoas que necessitam de cuidados paliativos em situações de restrição ao leito ou domicílio, que pode ser ofertada também pelos serviços especializados de atenção domiciliar, né, que são os SADs, o Programa Melhor em Casa, atuando em articulação com a família, a rede de atenção em saúde, e comunidade do território, de forma que o domicílio seja o principal local de cuidado, observando se o projeto terapêutico singular de forma explícita no prontuário domiciliar. Então, a atenção primária também tem esse local de atuação, né, que é super significativo. E aí tem também dito na portaria que a atenção primária, ela poderá realizar os cuidados paliativos de forma integrada com outros pontos da RAIS, utilizando-se do mesmo plano de cuidado, né, compartilhando sempre que possível o plano de cuidado com esses outros pontos da atenção especializada, que podem envolver a atenção oncológica, a atenção especializada da doença de base, a cardio, a nefro, e até mesmo uma equipe especializada de cuidado paliativo, né. E a gente tem, como publicação mais recente, bem recente, inclusive, de um mesinho atrás, a habilitação das equipes matriciais e assistenciais de cuidados paliativos, que é previsto também que exista, né, com a política nacional, lá do ano passado, já era previsto que a gente tivesse equipes matriciais, então a gente tem essa novidade na habilitação das equipes, então é possível que a gente tenha, no futuro próximo, né, mais acesso à discussão de casos com equipes especializadas, o que é super interessante, porque vai ajudar também a potencializar, né, as ofertas de cuidado na atenção primária. E aí eu gosto de trazer esse panorama
da Organização Mundial de Saúde, que mostra, né, esses diferentes espaços onde o cuidado paliativo vai estar sendo feito, pode estar sendo feito, e a gente tem aqui o destaque para o domicílio, o ambulatório, o consultório, que é onde a gente vai estar, e essa articulação com os demais pontos de atenção em que o paciente esteja super importante. Às vezes são pacientes que internam, né, passam tempo e voltam, né, para casa, então essa articulação, ela é super, super significativa, que é o que a gente entende, né, hoje pela rede de atenção à saúde mesmo, né, com a APS no centro desse processo. Aqui colocar um pouco da atenção domiciliar, eu vou passar um pouco mais para a gente entender também as potências da atenção domiciliar, que é outro tema super sensível para mim, e aí vou falar um pouquinho agora sobre o manejo clínico, né, então entendendo o nosso protagonismo nesse processo. Eu queria falar um pouco sobre aspectos práticos dessa atuação, e aí eu lembro do conceito de dor total, né, não tenho como fugir dele. Esse é um conceito lá da CIS, ele é um conceito importante para a gente ter em mente, para que a gente, na hora de planejar o nosso cuidado, de fazer o nosso projeto terapêutico singular, de fazer o nosso plano de cuidado compartilhado, a gente entenda essas diferentes dimensões de sofrimento e a possibilidade de dor total, que é aquele paciente que tem sofrimento já na esfera física, social, psicológica e espiritual. E aí não é difícil a gente entender que, diante dessa complexidade de sofrimento, não faz sentido a gente atuar sozinho, né? Não faz sentido que esse cuidado seja médico-centrado. Esse cuidado, ele precisa ser interdisciplinar, e deve envolver outras esferas de cuidado, inclusive profissionais que não, inclusive pessoas que podem não ser profissionais de saúde, né? Como um capelão, por exemplo, né? Um líder espiritual. Isso é importante da gente ter noção, para a gente também expandir um pouco. Ontem eu assisti uma aula super interessante de cuidado paliativo, e Ana Cláudia é o nome dela, da enfermeira que deu essa aula, ela falou uma coisa super interessante que está na minha cabeça, assim, ela disse: cuidado paliativo é uma possibilidade de cuidado, é uma possibilidade de cuidado a ser ofertada no fim de vida, mas ela não é a única possível, né? A gente tem uma série de possibilidades de ofertar qualidade de morte, eu gosto de falar assim, né? Qualidade do processo de fim de vida, que às vezes envolve comunidades compassivas, que envolvem outras esferas de cuidado que não estão nos moldes do cuidado paliativo, que não são ofertados apenas por profissionais de saúde, né? Então, esse é um dado importante para a gente pensar nessa atuação não solitária. E eu trago também algumas coisas sobre esse cuidado, sobre essas necessidades desse período, né? Os atributos que são considerados importantes nessa fase que a gente está falando, que é a fase de fim de vida, né? Então, a gente vai ter cuidados relacionados a controle de sintomas e cuidados pessoais também. Então, a higienização é algo importante, o contato físico é algo importante. Então, veja que nem tudo vai ser a gente que vai ofertar. A preparação para o processo de fim de vida, então, ter assuntos financeiros em dia, sentir-se... avaliar se o paciente se sente preparado para morrer, se ele sente que tem pendência, sente que tem coisas a fazer, como é que a gente pode, com o apoio de outras esferas também, às vezes o serviço social tem que entrar junto, né, assistência social e outras esferas precisam entrar junto para ajudar esse paciente a resolver essas pendências. Isso ajuda, isso está muito relacionado à qualidade do processo de fim de vida também. Acreditar que a família está preparada para a morte, e aí envolve falar sobre a morte, que a gente vai discutir isso um pouquinho também daqui a pouco, né? As abordagens familiares, os cercos de silêncio, que são importantes também, de serem rompidos. Saber o que esperar também sobre a sua condição física, né? Que sintomas podem acontecer, o que a gente pode fazer quando essas coisas acontecerem. Então, ter essa preparação ajuda muito também a minimizar sofrimento. Alcançar um sentido de completude, dizer adeus a pessoas importantes, rememorar realizações pessoais, resolver pendências, decisões sobre preferências de cuidado. Essa é uma fase essencial, senão a gente não falou sobre isso antes, esse é um momento crucial de falar sobre isso, e ter preferências de tratamento registradas. Se der tempo eu vou falar até de umas questões legais, né, que envolvem as diretivas antecipadas de vontade, designar um responsável para tomar a decisão no momento que você não puder mais fazer isso, ser tratado como uma pessoa, como um todo, né, não só como uma doença, manter a dignidade, manter a atividade sexual, manter o senso de humor, manter
coisas que considera significativa, ter uma pessoa, um profissional que te reconheça em sua totalidade, que pode ser o médico, mas pode não ser só o médico, ter a presença de pessoas próximas, não morrer sozinho, ter alguém que o escute, e não precisa ser só o psicólogo, tá, gente? Alguém que escute é a gente, é a enfermagem, são pessoas que conhecem aquele paciente também, nem sempre a gente vai ter acesso a uma assistência psicológica, e a escuta qualificada e respeitosa, ela pode ser muito significativa já por si só. Relações com profissionais de saúde, né, confiar em alguém, confiar no médico, receber cuidados de forma individualizada, ter na enfermagem alguém que se sinta confortável, e aí outros profissionais também, eu gosto de expandir, isso é lá também do manual, do Sírio, que foi retirada dessa fonte, mas eu gosto também de sair um pouco desse cuidado centrado só na equipe de saúde, né, entender que outras pessoas podem ser importantes, mas é importante que ele tenha referências na equipe técnica, né, de profissional de enfermagem ou médico, que ele possa discutir questões relacionadas ao fim da vida, né, a gente não deve se eximir desse assunto também, delegar esse assunto só para um outro profissional de saúde. E além disso, outros aspectos, né, a consciência, planejar até a organização do funeral, entender o que é importante nesse momento, quais são as crenças espirituais e ou religiosas, né, se há rituais que precisam ser pensados anteriormente, decididos, como ser cremado, não ser cremado, sensação de que a vida foi completa, né, essa sensação de plenitude que a gente fala, buscar essa sensação é importante também, não ser um peso para a família, né, buscar medidas para não se sentir um peso para a família nem para a sociedade, sentir-se apto para ajudar os outros, estar em paz com Deus ou que ele acredite ser Deus, e ter rituais, né, de conexão com esse sagrado, né, eu acho que eu trocaria aqui Deus pelo sagrado mesmo, às vezes o sagrado é ir na praia, o sagrado é, é, enfim, qualquer outro ritual que seja significativo, é correr, é ir para um parque, enfim. Então, entender que outros rituais são importantes. Correr foi um exemplo ruim, né, porque nesse contexto a gente não vai ter habilidades físicas para fazer isso, mas entender que rituais são importantes para a conexão com o sagrado. Rafaela, eu tive um paciente que o sagrado era ir no Alecrim, Olha, mesmo em cuidados paliativos, queria ir no Alecrim, a família levava lá. olha que importante, importantíssimo. É isso. Alguém me disse esses dias também de um outro sagrado que era semelhante, assim, ir na calçada, assim, era algo assim desse tipo. Então, ver como é significativo, né? Como é significativo e como é diferente, né, para cada pessoa. E aí, alguns princípios para o manejo dos sofrimentos, né? Conhecer a história das pessoas e da família. Aí eu falo a história das pessoas, não é a HDA, não é a história da doença atual só que a gente precisa. É a biografia das pessoas. Quem são essas pessoas que estão enfrentando essa condição ameaçadora? Qual a história delas, né? De onde elas vieram, quais são as suas estruturações, os seus eixos estruturantes, porque isso é muito, muito significativo nessa fase. E aí a gente só tem um caminho para fazer isso, que é ouvir as pessoas. A gente não tem essa informação não vem de pronto para a gente precisa se disponibilizar para a escuta, e isso faz com que a gente conheça as histórias, entenda essas dimensões, né, de significado e as dimensões de sofrimento. Outra coisa é a busca ativa dos sintomas como um todo, né, então a gente não deve esperar que o paciente nos diga que está em sofrimento só, ele pode nos dizer também, isso é importante, mas às vezes essa busca tem que ser ativa, a gente tem que fazer questionamentos ativos para conseguir encontrar essas dimensões de sofrimento. Qualificar essa avaliação também é importante, usar escalas, conhecer o contexto clínico, a idade também é importante, né? Aqui eu estou falando quase sempre em adulto, porque acaba sendo um cenário que na nossa cabeça fica mais frequente, mas o cuidado paliativo em criança é algo cada vez mais significativo, envolve habilidades específicas, né, para comunicação e para manejo da criança, conforme a sua faixa etária e o seu grau de entendimento. Então, a idade é muito significativa também, a comunicação ela vai ser totalmente diferente nesses diferentes contextos clínicos, como também os contextos da doença, né? Então, se é um paciente que tinha um déficit cognitivo prévio, né, se tinha uma condição de base que comprometia a sua comunicação, se é um paciente que tem uma deficiência de comunicação verbal, por exemplo. Então, os contextos dos pacientes e a idade são
imprescindíveis para a gente entender como a gente vai avaliar esses sofrimentos. E é importante que a avaliação ela seja frequente, porque às vezes o que é o sofrimento numa semana não é na outra, né? Uma nova questão se apresenta e a gente precisa estar sempre reavaliando. E a abordagem precisa ser e transdisciplinar. A gente, enquanto médico, aqui não sei se são todos médicos, acho que já reconheço uns que não são, mas é importante entender que sozinho o médico não vai dar conta dessa avaliação e desse manejo. Essa abordagem precisa ser dialogada com outros profissionais da saúde e muitas vezes com profissionais não da saúde. Tem outra coisa também que a gente fala, que ontem eu ouvi na aula e fiquei ainda pensativa, que é muito da nossa fala de cuidado paliativo e de cuidado em geral ainda é uma fala colonial, né? Então, o cuidado paliativo não colonial também é importante, né? Que não é centrado no hospital, que não é centrado no médico, né? Também é muito importante da gente refletir. Deixo aqui essa provocação para a gente pensar. E aí a gente tem alguns sintomas que são frequentes no fim de vida, que eu resolvi trazer, aí eu vou entrar mais numa parte médica, agora para quem não é profissional de saúde, isso é uma parte mais assistencial, para médicos e enfermeiros. Esses são sintomas muito frequentes no fim de vida, outras coisas podem acontecer no fim de vida, e só a avaliação vai nos permitir identificá-las, mas resolvi trazer esses aqui para pincelar um pouco sobre o manejo. A dispneia é um sintoma muito frequente nessa fase, e existem muitas coisas que podem ocasionar a dispneia, desde, no caso de doenças do coração, o acúmulo de líquido, né, que a gente chama de congestão, condições psicológicas podem desencadear a dispneia, a anemia pode desencadear a dispneia, questões pulmonares podem desencadear a dispneia, né, a evolução da doença pulmonar, a musculatura pode desencadear a dispneia, então tem muitas coisas, a gente vai ter que entender a origem desse sintoma para poder agir sobre a sua condição de base. Existem algumas medidas não farmacológicas previstas para a dispneia também, que envolvem prover ambientes de circulação de ar, o posicionamento do paciente pode ajudar muito na dispneia, então, elevação do decúbito, se posicionar em frente a uma janela ou em frente a um ventilador, são coisas que estão apontadas na literatura como melhora da percepção da dispneia, independente da sua etiologia, mas, naturalmente, a gente vai precisar entender a causa de base e tratar essas condições, né, sei lá, uma furosemida, quando aplicado, né, condições para medicar essas condições de base, um oxigênio terapia pode ser indicada para os pacientes hipoxêmicos, apenas para os pacientes hipoxêmicos, isso é importante de ser dito. Então, a dispneia tem essa avaliação e essa abordagem mais múltipla. Um outro ponto super importante é a dor, aí eu já vendo meu peixe aqui, a avaliação da dor oncológica, ela tem peculiaridades, aí eu trago um pouco para a questão oncológica, mas essa é uma pergunta da semana que a gente fez, que eu autorizo vocês a prolongarem ela para outras avaliações de dores crônicas nos pacientes em fim de vida. Aqui a gente traz, nessa pergunta da semana, algumas escalas multidimensionais para avaliação da dor. Lembrar que esses pacientes com dores crônicas podem ter respostas diferentes dos pacientes com dor aguda, então nem sempre o paciente vai dizer eu estou com dor, e conhecer a condição de base também é super importante para a dor. Eu discuti essa semana um caso com uma colega, que ela me mencionou assim, o meu paciente tem um diagnóstico de uma doença e tem uma metástase óssea, mas ele não está referindo dor. E foi uma das coisas que a gente conversou, assim, poxa, ele tem metástase óssea, a dor está presente. Como é que a gente pode avaliar melhor? Será que esse paciente se autoriza a dizer que está sentindo dor? Será que as escalas numéricas de dor, ela dão conta? Eu estou lendo um livro agora que é de alguém não profissional de saúde, né, a escritora, e ela conta num episódio que ela estava no hospital, ela dizia que essa coisa de 0 a 10 é uma loucura, assim. Como é que eu coloco em número o que eu estou sentindo? Eu não sei fazer isso. Então, as escalas numéricas, elas são importantes, né, para a gradação da dor, mas elas não vão dar conta, muitas vezes, da avaliação da dor. Então, ampliar essa avaliação, e aí tem escalas multidimensionais para isso. Nessa pergunta da semana, a gente trouxe uma adaptação, com até um ajuste mesmo, para a língua portuguesa dessa avaliação, e ela pode ser utilizada para avaliação da dor no paciente em fim de vida, mesmo que não oncológico, e a gente vai falar um pouquinho em seguida, vou falar sobre outros aspectos do manejo da dor propriamente dito farmacológica, mas mesma coisa que eu falei para a dispneia, é importante entender a origem da dor, né, qual o tipo da dor, se é uma dor
óssea, se é uma dor mista, se é uma dor neuropática, porque o tratamento também vai variar conforme a origem da dor. A gente vai falar um pouquinho sobre o opioide nesse contexto, mas não posso deixar, né, de mencionar que a gente pode precisar de outros moduladores de dor, como o uso de corticoide, como o uso de antidepressivos, de anticonvulsivantes, que vão depender. Daí eu não trouxe, porque acaba sendo um universo muito, muito amplo para abordar. A sororoca, que é o que a gente falou, é a respiração ruidosa. É muito importante que a gente avalie o que pode estar associado à sororoca. Então, a avaliação da cavidade oral é super importante para a gente entender se tem aspectos orais, né, de sinais clínicos orais, e aí o estômago, o odonto pode ser um profissional essencial nessa etapa. A gente deve identificar também pacientes que usam medicações que são produtoras de secreção, que aumentam a secreção, então avaliar a hidratação, avaliar condições que aumentam a salivação, que aí isso pode ser reduzido ou... Isso, vamos falar sobre isso também, Diego, sobre outras alternativas. Diego mencionou sobre os canabinoides também, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas mais recentes, né, que tem vindo para manejo de sintomas em cuidados paliativos, e não só da dor, né, Diego, de outros sintomas também. E o delírio também é uma condição... e falando da parte farmacológica da sororoca, que eu considero um sintoma importante, então resolvi trazer, a gente tem tanto a escopolamina, como a gente pode usar colírio de atropina mesmo, na cavidade oral, né, na região sublingual, para minimizar esses sintomas. Então, essas seriam alternativas de manejo farmacológico, preferencialmente após a avaliação dessas condições que eu falei antes, né, após a avaliação da cavidade oral e após a avaliação de condições indutoras. E aí a gente pode utilizar a escopolamina EV ou subcutânea, que é um outro desafio no fim de vida, né, gente? Principalmente lá na fase ativa, os pacientes vão diminuir a aceitação oral. Então, para a gente que atua em atenção domiciliar, na atenção primária, isso pode ser um desafio. E aí a via transdérmica é uma via super potente para isso. Leiam sobre, assim, hipodermóclise. É uma via que pode ficar no paciente, a gente pode aplicar a medicação de horário, tem algumas medidas que podem ser feitas também em conjunto com a equipe de enfermagem, eventualmente são famílias que podem prover algum outro tipo de cuidado, né, outra pessoa que possa administrar as medicações por essa via. Não entrei muito nesse mérito também nessa apresentação, para não ficar muito difuso, mas, enfim, algo que a gente pode discutir também no outro encontro, só isso, só o manejo mais aprofundado dessas condições já é bastante. E o delírio, que é uma condição que eu falei lá anteriormente para vocês, ele pode ser uma condição mais refratária, e aí é importante entender que o delírio ele pode ser multifatorial, né, e aí as mesmas medidas que a gente fala para delírio em outros contextos são importantes, né, identificar se tem uma condição que é potencialmente irreversível, é importante, identificar se tem condições do meio que possam ser ajustadas, que contribuem para esse delírio, né, que desorientam o paciente, então, janelas, relógio, evitar mudanças bruscas de cotidiano, informar o paciente, manter elementos significativos, né, a prótese, o óculos, isso tudo ajuda também o paciente a manter essa conexão com o exterior. As medidas que são as medidas não farmacológicas, a orientação dos familiares também é super significativo, orientar os familiares sobre essa etapa. Existem algumas coisas que a gente pode usar farmacológicas também, eu acabei não colocando aqui para o delírio, que são controversas, mas a gente entra nos antipsicóticos mesmo, né, o Aldol é muito utilizado para esse contexto, por exemplo, e são pacientes que, às vezes, quando tem uma condição muito refratária, pode ser discutido sedação paliativa, que é uma condição que vai exigir uma atenção mais continuada, e aí vai ser possível no paciente de atenção domiciliar quando ele tiver uma equipe especializada, né, atuando em conjunto, uma equipe de melhor em casa, um programa de internação domiciliar, porque ele vai precisar de um acompanhamento mais próximo, certo? Mas é uma alternativa também a sedação paliativa para sintomas refratários, não só para o delírio, mas para outros sintomas refratários, mas que eu costumo ressaltar que o uso deve ser muito cauteloso, muito alinhado também para as preferências do paciente e da família, e sempre após a tentativa de outras medidas farmacológicas e não farmacológicas para controle dos sintomas. E aí eu trago alguns materiais que a gente tem no Tele também, disponíveis para acesso de vocês. A gente tem a morfina como importante auxílio
tanto para o manejo da dor, quanto para o manejo da dispneia. Aqui, especificamente, a gente fala na morfina para dor oncológica, na dispneia não é muito diferente, os princípios da utilização e do manejo. Lá nessa pergunta a gente tem mais detalhes sobre a avaliação da morfina na dor oncológica, então acessem. Eu até deixei, posso disponibilizar os slides para vocês depois, José Mário. Eu deixei o link aqui, então clicando aqui em cima vocês conseguem acessar a pergunta direto da semana. E aí tem só um exemplo de prescrição inicial, que eu acho que é importante também entender que não é um bicho de sete cabeças. A morfina em gotas permite uma titulação lenta, então a gente consegue ir avaliando o efeito terapêutico e os efeitos adversos. A gente também tem material sobre o manejo dos efeitos adversos do opioide forte, no tele que eu deixei aqui também para vocês. Então, em linhas gerais, a gente começa nos pacientes numa dose regular, ou seja, pacientes que não são idosos muito frágeis e que não têm comorbidades graves, renais, hepáticas, a gente começa com a dose de 16 gotas, que equivale a 5 miligramas de morfina. Lembrar que a morfina sempre é usada de horário. Essa é uma das coisas que a gente mudou lá atrás, né, quando a Cícely começou a falar, de entender que as medicações para controle de sintomas, elas devem sempre que possível serem medicações de relógio, né, o controle da dor ressalta muito isso, a gente tem referências várias falando sobre a importância disso. Então, um paciente que sente dor, orienta medicações de horário e orienta quais medicações extra ele vai utilizar em caso de dor não controlada, certo? E a morfina, em situações usuais, ou seja, em pacientes que não têm uma comorbidade renal, por exemplo, o horário é a cada 4 horas, certo? Então, não justifica a gente usar morfina com intervalo maior do que a cada 4 horas pela meia-vida da morfina, a menos que a gente tenha um paciente que não depure a morfina de maneira adequada, certo? Então, doses menores podem ser utilizadas nesses outros contextos que eu falei, né, menores do que 16 gotas, e a frequência em alguns pacientes pode ser um pouco maior, mas para pacientes que não possuem essas peculiaridades, é importante que a frequência seja observada e orientar o horário marcado. Uma estratégia que a gente tem também na morfina é não utilizar isso, Diego, a gente fala um pouquinho sobre isso, a dose deixa eu abrir aqui para ver se é uma dúvida ou é uma afirmação. Exatamente, a gente vai deixar a dose de horário, que é a cada 4 horas, e vai orientar a possibilidade de uso de uma dose de resgate, algumas pessoas chamam SOS, a cada 1 hora. Então, se o paciente precisar de uma dose extra, ele vai fazer 1/6 da dose dia, que vai dar a dose que ele está utilizando. Até de horário, ele vai anotar as doses que ele utilizou e a gente vai reajustar a dose da morfina posteriormente a partir da quantidade de doses extras que foram necessárias, certo? Então, esse é um dado super, super importante para a gente reconhecer. E outro ponto é que tem um princípio no cuidado paliativo, que a gente continua seguindo, que é a mesma mão que prescreve o opioide, é a mão que prescreve o laxante. Então, a gente não deve esperar o paciente constipar para prescrever o laxante, ao mesmo tempo que a gente inicia a morfina, a gente já inicia o laxante. E por que o bisacodio? É uma dúvida que eu já tirei de algumas pessoas. É importante que a gente utilize, antagonize o efeito do opioide, né? Então, o opioide vai reduzir esse trânsito intestinal e, por isso, vai aumentar o risco de constipação. Vai aumentar a reabsorção do bolo, vai deixar o bolo mais tempo lá no intestino e vai deixar ele mais difícil de sair. Então, o preferível é que a gente utilize agentes estimulantes sozinhos ou associados aos emolientes. Então, nessa fase, para isso, a gente não utiliza muito os osmóticos, certo? A gente utiliza aquilo que vai ter mais eficácia, que vai antagonizar o efeito do opioide. O bisacodio é um exemplo de um estimulante. A gente pode iniciar com 5 miligramas a 10 miligramas a cada 12 horas, tá? Há a possibilidade de utilizar uma vez ao dia, também à noite, tem escrito em algumas referências. Então, mas é importante que ele seja prescrito desde o início, certo? Desde o início do uso. Juliana, ia falar alguma coisa? Não? E aí eu trago também essa pergunta para vocês consultarem depois, como os opioides têm efeitos adversos, é um fato, mas conhecendo bem os efeitos adversos e os seus manejos, a gente vai ficar mais confortável com o uso. E aí deixei aqui a pergunta da semana, que também dá para acessar direto daqui, para vocês darem uma olhada depois também e revisarem. E aí tem várias coisas, até mesmo a intoxicação pelo uso do opioide, certo?
E um outro ponto super importante nessa etapa, né, além do manejo dos sintomas, é a gente discutir desprescrição, né? É uma fase em que algumas medicações passam a ser supérfluas, ou desnecessárias mesmo, ou excessivas, né? Então, a gente vai ter que ajustar a dose, às vezes suspender mesmo medicações. E é uma arte a desprescrição, assim como prescrever, desprescrever exige da gente habilidades, né? De conhecer a farmacologia das drogas, para entender que drogas podem ser desprescritas, retiradas bruscamente, quais a gente tem que retirar gradativamente, por que elas foram prescritas, é um anticonvulsivante que foi prescrito para convulsão mesmo, é um anticonvulsivante que foi prescrito para dor e que não está fazendo efeito, que não teve uma resposta desejada, então essas são condições para a gente observar. Existem alguns medicamentos que são considerados essenciais, os anticonvulsivantes para convulsão mesmo, né, quando prescritos para isso, são um deles. Mais medicações, por exemplo, para prevenção primária e secundária, são medicações consideradas não essenciais nessa fase, né? Então, AS, estatina, são medicações a serem suspensas nessa fase, e aí bem importante, assim como na prescrição, na desprescrição, a gente precisa utilizar habilidades de comunicação, então não é chegar na casa e sair riscando as medicações todas que o paciente não vai usar, é importante que eles compreendam qual era o objetivo da medicação e que esse objetivo não é mais proporcional nesse momento, e dividir com o paciente e a família esse planejamento da desprescrição, certo? Drogas, algumas coisas são mais difíceis, mais carentes de evidência nessa fase, as medicações antirretrovirais, por exemplo, não há um consenso sobre a permanência ou a suspensão, a gente fala um pouco sobre isso nessa pergunta também, e as drogas antidemenciais que a gente utiliza, também são drogas cujo benefício é mais questionável, a desprescrição é possível também, mas alguns pacientes podem ter algum benefício de controle de sintomas neuropsiquiátricos com drogas antidemenciais. Então, é bem importante observar também, quando a gente vai suspender a droga, quais são os efeitos que o paciente apresenta, para entender se aquela droga estava tendo um outro benefício que a gente não tinha mensurado e que vale a pena manter ela por isso, certo? Então, nessa pergunta, a gente discute essas classes, discute a forma de fazer a desprescrição das principais classes terapêuticas, e vai envolver também reduzir antihipertensivo, reduzir controle glicêmico nos pacientes diabéticos, então é uma temática bem importante também nessa fase, a desprescrição. Mas também super extensa, então por isso estou mais citando aqui para a gente ir se sensibilizando. E tem algumas outras abordagens, aí eu acrescento, o Diego falou, eu acabei não colocando aqui, Diego, eu acho, mas o uso de canabinoides vem crescendo, né, vem crescendo em estudos, vem crescendo na prática, ela é uma alternativa também, né, para aquelas pessoas que têm treinamento para isso, né, é importante a gente também ter bem domínio do que a gente está utilizando, porque são condições que também podem ter efeitos adversos, né, e que tem manejo de dose e interações farmacológicas importantes. E tem uma coisa bem importante, gente, para a gente ficar atento, que são o uso de psicodélicos para o manejo de sintomas de fim de vida. A gente tem uma série de pesquisas sendo publicadas sobre esse assunto. É um assunto que, assim, é um assunto que eu trouxe para vocês compreenderem o contexto e, enfim, compreender eventualmente o paciente que utilize, e para os que se interessarem, né, uma formação adicional para isso é possível também, né, é mais um horizonte aí de oferta terapêutica, e a gente vai chamar de terapias psicodélicas, ou psicopaliação, o uso de substâncias ou terapias apoiadas por substâncias que manifestam, revelam ou permitem estados de consciência que possam mitigar, acalmar ou atenuar o sofrimento diante da morte, né? São consideradas terapias bem promissoras, com resultados interessantes e publicações recentes. A publicação é desse ano, por exemplo. Tem bastante coisa aí surgindo para a gente ofertar, né? Aquilo que a gente falou, né? De não colonizar aí o cuidado paliativo.
E aí tem algumas coisas de cuidado com pele, gente, bem importante. De forma similar aos outros órgãos, na fase final de vida, a pele sofre uma série de alterações, eu resolvi trazer aqui para a gente lembrar também. Tem uma discussão lá do Scale, que é um painel de especialistas em Chicago, que trouxe uma discussão sobre as alterações de pele no fim de vida, esse é um assunto bem interessante. E aí foi aí que veio também o entendimento das úlceras de Kennedy, que eu mencionei. Então, a pele vai sofrer alterações no fim de vida, e é importante entender que algumas lesões, elas são inevitáveis, porque a pele vai estar comprometida a ponto de não se proteger de uma agressão. Então, ter cuidado, porque às vezes, por exemplo, eu falo isso porque às vezes uma úlcera de Kennedy pode ser confundida com a lesão por pressão, e aí ela vai se formar da noite para o dia, para vocês não entrarem na casa do paciente dizendo, não mobilizou o paciente, meu Deus, insuficiência do cuidado, e já tem uma outra interpretação. Então, entender que algumas condições vão ser inevitáveis mesmo, que faz parte da falência orgânica, né, a pele é um órgão, e isso vai acontecer também. Então, evitar confundir lesões de fim de vida com aquelas decorrentes de outros fatores, como envelhecimento, reações adversas a medicamentos e ou doenças coexistentes, certo? E aí, lembrar, gente, também, que aí eu vou entrar, né, para finalizar, nesse olhar também mais amplo para o sofrimento, né? A gente falou um pouco sobre sintomas clínicos, né? Eu trouxe o conceito de dor total anteriormente, para a gente entender que as dimensões de sofrimento, elas são múltiplas, mas para a gente entender que a dor, e aí a dor no sinônimo de sofrimento, ela não se limita ao corpo, né? Ela pertence à existência, e ela é única, intransferível, incomparável, e deve ser sempre valorizada. Eu falo sempre isso, assim, né? A gente sempre deve pensar que a medida da dor não é a nossa medida, né? Não é o que é dor para a gente que é dor para o outro, né? A dor do outro é inquestionável, né? Isso é verdade para qualquer coisa, mas é mais verdade, né, nesse momento que a gente está se propondo a cuidar dessas dores, né? E aí, um dos recursos que a gente tem, né, de sofrimento é a abordagem de sofrimento familiar. E aí eu gosto de trazer porque eu sou terapeuta de família, essa é uma atuação minha também, mas isso que eu estou propondo não é uma terapia de família, certo? É uma abordagem familiar que é muito significativa para a gente entender essas outras dimensões de sofrimento, para a gente entender essas outras dores, né? Ela é considerada a reunião familiar como um instrumento terapêutico de comunicação, ela não é uma terapia de família, não requer uma formação especializada para ser realizada. É um momento, a reunião de família, para compartilhar informações, ouvir, tirar dúvidas, conhecer as pendências e prioridades, abordar o sofrimento familiar, planejar os cuidados que a gente falou anteriormente, e compartilhar as decisões terapêuticas. Ela tem como princípios a valorização e o respeito à fala de todo mundo, reconhecer e validar as emoções de cada um, escutar ativamente, sem julgamentos e de forma compassiva, preservar o espaço para as perguntas, fornecer informações claras, que é uma outra coisa super importante no cuidado paliativo, é a gente ser claro com as nossas impressões, com as nossas percepções, com o nosso planejamento, não evitar né, a fuga dos assuntos difíceis e compartilhar isso com a família nesse espaço é bem importante também. Reconhecer alguns aspectos da dinâmica familiar que podem auxiliar no processo de identificação de quem é o principal cuidador, quem são as pessoas essenciais que devem participar da reunião e como apresentar a comunicação de forma efetiva. E acolher e esclarecer, certo? Aí eu trouxe algumas coisas mais para dicas da reunião familiar. Vou passar rapidinho, assim, vocês podem depois rever com mais calma. A primeira coisa é pensar quem é a família, e para a abordagem terapêutica, a família não são só aqueles com quem a gente tem laço biológico, e podem, inclusive, não ser pessoas que a gente tem um laço biológico. A gente tem muitas definições, né, de família, mas para esse foco, para essa abordagem terapêutica, são as pessoas com quem se tem um vínculo, que pode não ser biológico, e que estão emocionalmente ligados àquela pessoa e que estão oferecendo apoio no período do adoecimento, incluindo os períodos de hospitalização. E são também as pessoas que o paciente considera, né? Às vezes é uma pessoa que está mais distante, mas que é muito significativa para o paciente e que é importante que a gente considere na hora da convocação para uma reunião de família. Lembrar que a família é um sistema, e o que significa que é sistema? É que não é a soma de indivíduos. Não é 1 mais 1 é igual a 2, família, né? A família são pessoas que interagem entre si, que vão
essa relação, ela vai produzir emoção, afeto. Então, quando a gente junta essas pessoas, é importante entender isso também, né? Que a gente vai ter múltiplos afetos ali sendo dialogados. E pode ser uma família funcional e disfuncional, né, gente? E, inclusive, isso é um ponto importante para a gente entender quando a reunião familiar pode ser um recurso terapêutico. Às vezes, é uma família que enfrenta uma situação muito importante de disfunção e que a reunião pode ser uma reunião muito difícil, porque não é o objetivo da reunião familiar resolver conflitos, certo? Nesse contexto aqui que a gente está falando, né? O objetivo da reunião familiar é ser um recurso terapêutico. Então, se é uma família que está num momento de muita disfuncionalidade, a gente tem que ponderar, fazer essa reunião para a gente não envolver mais o sofrimento, né? Para a gente não agregar mais o sofrimento àquele cuidado. E aí tem um preparo para a reunião, que é identificar esses conflitos, essas rupturas, né? Entender se precisa ser feito em 2 momentos. Às vezes é uma família que tem uma cisão e a gente precisa conversar com o núcleo, conversar com o outro em momentos diferentes. E a gente precisa se organizar para a reunião familiar. Não façam reunião familiar não programada, porque é um momento de muitos afetos e de muito significado e que pode ser um agregador de sofrimento. Então, vocês precisam claramente ter em mente qual é o objetivo dessa reunião. Até antes disso, eu diria, vocês precisam se preparar para aquele caso, assim, vocês precisam conhecer bem o caso que vocês vão discutir naquela reunião. Então, se vocês não são um médico assistente, não tem um caso bem dominado, não se reúnam para isso, porque não vai ser producente. Defina quem vai participar, se o paciente puder opinar, ele é a nossa preferência de escolha, perguntar para ele quem são as pessoas significativas para esse momento, perguntar se ele quer estar junto ou não, essas são 2 possibilidades. Ter materiais que ajudem no conforto e no acolhimento, isso pode envolver água, lenço, café, são coisas simples, mas que podem ajudar. Escolher a ambiência dessa reunião também é importante, se vai ser na unidade de saúde, se vai ser na casa do paciente, e também definir a duração. A duração é um recurso importante, ela não é para ser uma coisa eterna, então isso pode ser pactuado, inclusive, no início da reunião. Olha, a gente vai se reunir, tipo a gente fez hoje, né? A gente vai se reunir, dura 1 hora, está durando quase 2. Mas é isso, a gente pactua isso para que os familiares possam se programar para se ausentar, sei lá, de uma atividade externa, e que a gente tenha também esse limite, que também é importante, também é terapêutico, né? Que a reunião tenha essa duração, que ela não seja uma reunião eterna. E aí, algumas dicasinhas para isso, sugestão de estrutura, começar agradecendo a presença de todos, reforçar o objetivo da reunião, revisar quem é o cuidador principal, perguntar o que é que ele sabe sobre a doença e as suas impressões sobre o tratamento e a condição de saúde atual, fazer um resumo da história clínica e da condição atual, seguir para o objetivo da reunião e, no final, verificar a compreensão e sintetizar a discussão, tirando dúvidas. Então, essa também é uma dica de estrutura que ajuda a criar esse momento. E aí eu resolvi trazer um adendo rápido sobre o cerco de silêncio, que eu acho que se relaciona bem com essa questão da abordagem familiar, que é uma situação em que as informações que são relevantes para o diagnóstico, prognóstico e evolução, elas são parcialmente ou totalmente ocultadas do paciente. Eu imagino que algum de vocês já tenham vivido isso. Isso pode acontecer pelos familiares dizerem que não querem contar para o paciente não vai conseguir lidar com aquilo, mas pode acontecer por a gente também, certo? Às vezes é um assunto tão difícil que a gente também fica se esquivando de falar, e a gente acaba também patrocinando o cerco de silêncio. Então, bem importante, a justificativa, muitas vezes, do cerco de silêncio é diminuir o sofrimento emocional, mas o que a gente sabe é o contrário, né? O cerco de silêncio gera mais sofrimento emocional. Ele pode ser implícito ou explícito, pode resultar em isolamento emocional, perda de confiança, dificuldade no enfrentamento do processo de fim de vida. E mesmo quando há uma comunicação direta, pacientes, incluindo crianças, frequentemente, mesmo quando a gente não comunicou, né, diretamente, pacientes, incluindo crianças, frequentemente percebem a gravidade da sua condição, pela rotina, pelos sinais verbais e não verbais, por fragmentos de conversa. Então, é importante que isso também seja colocado para essa família, por exemplo, que relata essa hesitação em falar sobre, explicar que essa pessoa certamente já está entendendo parcialmente, né, ou totalmente o que está acontecendo e pode estar em solidão com essas percepções, né? Então, abrir essas informações é também romper esse lugar de solidão.
E aí tem alguns estudos sobre isso até, que eu trouxe em seguida, para vocês entenderem a dimensão disso. E aí a minha sugestão de abordagem do cerco de silêncio é explorar ativamente o que o paciente já sabe ou suspeita sobre a sua condição, com perguntas abertas, convites para que ele compartilhe as suas percepções, não forçar a comunicação para um paciente que informa claramente que não quer obter. A gente pode fornecer até onde o paciente deseja, assim como a gente faz lá no Spikes, e ganhando espaço e terreno à medida em que a gente vai estreitando esse laço. Promover um ambiente seguro para que o paciente e familiares expressem suas dúvidas, medos e expectativas, validar emoções, respeitar o tempo de cada um, fornecer informações lentamente, é uma forma de romper o cerco de silêncio, capacitar a equipe multi para reconhecer e manejar dinâmicas de conspiração do silêncio e evitar a perpetuação desse silêncio por meio de treinamento e comunicação de más notícias e supervisão clínica, e envolver familiares no processo de comunicação, esclarecendo, e aí entra a reunião familiar como recurso também, esclarecendo os potenciais prejuízos do silêncio, os benefícios de uma abordagem transparente e sempre respeitando os valores culturais e as preferências do paciente. Daí a gente tem um dos estudos que a gente tem é esse que mostra sobre a importância da comunicação clara e precoce sobre o prognóstico e objetivos do cuidado, uma vez que é uma condição que está associada a melhores desfechos psicossociais, maior alinhamento das decisões com os valores do paciente, desfechos familiares positivos e redução de intervenções fúteis no final de vida. Então, vejam que investir em comunicação, investir na ruptura da conspiração, do cerco de silêncio, e conversar com essa família é um recurso que vai melhorar muitas coisas. E aí eu falo isso, eu até... se fosse refazer essa aula, eu traria isso para o início, assim, isso pode ser tão ou mais importante do que só aprender a abordagem de sintoma, né, gente? Ter esse cuidado enorme de não tornar a comunicação algo secundário. Ela é essencial para o cuidado, é essencial para o cuidado paliativo e pode evitar medidas desnecessárias e até hipermedicalização mesmo de condições que podem ser próprias do processo, né? E que podem ser resolvidas com comunicação, né? Eu vou passar rápido aqui, gente, é mais para trazer as diretivas antecipadas como uma expressão de direito do paciente, isso está na política também nacional de cuidados paliativos, eles citaram a DAV, né, a gente chama assim, e eles até fizeram esse adendo aqui nesse trecho que fala dos princípios do cuidado paliativo, né, a observância da DAV da pessoa, né, que está sendo cuidada, e eles informam que o testamento vital ou outro, a DAV compreende, né, o testamento vital ou qualquer outro documento, não precisa ser lavrado em cartório, em que haja um registro expresso da preferência da pessoa com relação ao tratamento ou outras medidas de cuidado, quando em condições de saúde irreversíveis e potencialmente terminais, né, assim que está o texto. Então, o paciente pode expressar, isso pode ser descrito no prontuário do paciente, sempre que possível, tentar que essa comunicação seja feita, essa expressão seja feita para o paciente, né, quando ele tiver dotado de sua capacidade, né, de autonomia, quando não for mais possível, isso pode ser feito pelo representante legal. Certo? E aí é um instrumento que permite a pessoa registrar sua vontade, caso uma doença se agrave, a gente pode fazer diretiva antecipada de vontade em qualquer momento, se a gente quiser fazer, que não está acometido por uma doença, é possível, né? E dividir esses desejos com os nossos familiares, com as nossas pessoas significativas, é bem importante. O objetivo é permitir que a pessoa faça suas escolhas sobre os tratamentos futuros e a assistência que deseja receber ou não, né, caso um momento ela não seja mais capaz de se comunicar ou expressar a sua vontade, e lembrar que essa é uma condição que é reconhecida, eu falei isso lá atrás, né, pelo Conselho Federal de Medicina, na resolução 1995, e que representa um para que os profissionais de saúde respeitem a vontade da pessoa que designa um representante legal. Claro que essas diretivas antecipadas de vontade estão submetidas às condições legais do país, né? Então, o paciente não pode optar numa diretiva antecipada de vontade por uma condição não legal, como, por exemplo, uma morte assistida. Inclusive, me dei conta que
não fiz um slide sobre conceito de cuidado paliativo, presumindo que a gente partia de um lugar onde esse conceito já era conhecido, mas é importante, eu acho que no momento que a gente começa também a haver mais discussões sobre morte assistida, reafirmar que a morte assistida não é considerada uma medida de cuidado paliativo, em essência. O cuidado paliativo não prevê medidas de antecipação do fim de vida. O cuidado paliativo considera medidas para acompanhar o paciente num fim de vida natural. Mais que essas discussões têm crescido, em alguns lugares a morte assistida, seja a eutanásia, seja o suicídio assistido, ele é previsto por lei, e muitas vezes é feito nos mesmos centros que ofertam cuidados paliativos, e há uma discussão de conceito nesse momento sobre isso, se entender que isso também é uma medida de cuidado paliativo, é adequado ou não, mas o que a gente tem até o presente momento é que não, que uma coisa é cuidado paliativo, outra coisa são essas outras medidas. E aí, portanto, a diretiva antecipada de vontade, ela precisa obedecer, né, está sujeita às condições legais do país onde o paciente reside, né? E aí eu faço essa pergunta para a gente finalizar, gente. Vocês acham que é possível a gente não se envolver com alguém? Isso foi uma pergunta que me fizeram esses dias. Eu dei uma aula para alunos de medicina sobre cuidado paliativo e eles me disseram me perguntaram como é que a gente não se envolve com o paciente que a gente está cuidando até o fim de vida. O que é que vocês acham? Acho que não é possível. Acho que se envolve. Uhum. À medida do que a gente vai se autoconhecendo, colocando limites sobre esse nosso processo, mas é uma situação muito complexa que quem tem sentimentos ali vai ter que se envolver. Acho que... Uhum. Perfeito. Parece difícil, né? Está todo dia nessas práticas, percebe que é bem difícil não se envolver. E olha como é profundo, né, gente? Porque, e aí eu não queria retomar o que a gente fez hoje, né? A gente falou sobre morte, que vai ter questões pessoais, né? Quando a gente fala de morte, a gente vai também evocar sentimentos muito, muito humanos sobre a finitude, né? Sobre esse processo de inevitável que é o fim da vida, né? Inexorável, né? Inerente à vida, que é o fim. Uma hora chega. De uma forma ou de outra, né? Como diria Gil, não precisa do nosso chamado, inclusive. Então, isso começa daí, desse lugar profundo, né? Que é um confronto com a nossa própria finitude e com a finitude dos nossos também, né? A gente vai encontrar memórias dos nossos familiares e entes queridos nos pacientes que a gente atende. A gente vai acompanhar essas pessoas de uma maneira muito próxima, né, numa situação de sofrimento, de vulnerabilidade, né, um sofrimento muitas vezes total. Então, é impossível não se envolver. E o trabalho nosso realmente é o que a Isabela falou, assim, é buscar métodos para que a gente consiga não se retirar do nosso lugar de prestadores de cuidado, e que a gente também consiga reconhecer nesse processo os nossos limites, né? O momento em que a gente precisa de cuidado também, que a gente precisa frear naquele processo, que a gente precisa delegar mais, que a gente precisa pedir apoio de um colega, porque isso vai acontecer inevitavelmente no processo de cuidado, e não só do cuidado paliativo, né? E a gente ter essa consciência faz com que a gente percorra esse caminho com mais responsabilidade, também com autorresponsabilidade, né, sobre a nossa saúde e o nosso autocuidado. E aí eu estou lendo um livro, agora estou terminando ele, é um livro que eu não consigo parar de falar sobre ele, eu fiquei absolutamente pregadora desse livro, porque eu mencionei ele até na aula de hoje, quando eu falava sobre a questão das escalas da dor. É um livro escrito por uma antropóloga francesa, que chama Escute as Feras, é a Anastasia Martin, eu acho que fala assim o nome dela. E sabe que eu pensei, a Anastasia fala sobre um encontro que ela teve com o urso, numa missão, numa experiência que ela teve na Sibéria, e ela chama esse acidente que ela teve com o urso, que gerou uma série de sequelas físicas nela, de um encontro com o urso e uma metamorfose que ela sofreu a partir daí. E é muito interessante o livro, porque eu até escrevi sobre isso no meu Instagram esses dias, que eu passei a ver o urso em tudo, assim. Eu acho que o encontro que ela descreve do urso está muito presente na nossa vida,
e está muito presente nas temáticas de luto também. Esse é até eu estou lendo esse livro porque vou fazer uma oficina sobre luto que envolve esse livro, foi aí que eu cheguei nele. E aí eu fiquei pensando, quando eu estava fazendo a aula, eu estou enviesada porque estou lendo o livro, é um viés de disponibilidade, mas pensando que o encontro clínico também é um encontro com esse urso, né, que a Anastácia menciona. Olha que bonito isso que ela diz, ó, que ela menciona. À medida em que ele se distancia e que eu volto a mim, nós nos recobramos um do outro. Ele sem mim, eu sem ele. Consegui sobreviver, apesar do que ficou perdido no corpo do outro, consegui sobreviver com aquilo que nele foi depositado. Então, muitas vezes, no cuidado, a gente fica depositado no outro, né? Uma parte nossa fica com o outro. Eu tenho um contato com familiares de pacientes que eu acompanhei em fim de vida. Aí vou até dizer um pouco do meu tempo de formação, assim, há 10 anos eu tenho pacientes que eu acompanhei e que eu falo com os familiares até hoje, então não tenho dúvida que uma parte minha ficou depositada ali na história daquelas pessoas e elas também ficaram depositadas nas minhas, né? Então, mesmo quando essa relação terapêutica se encerra com aquele paciente que vai falecer sobre os cuidados com vocês, esse encontro deixou, né, coisas, mudou a gente, mudou as famílias. E eu também desafio a gente a pensar isso durante o processo de cuidado, né? Esse encontro com as feras durante os processos de cuidado, em que a gente vai para a unidade, se envolve com aquelas coisas, se metamorfoseia um pouco ali e volta para o nosso lugar, diferente do que a gente de quando a gente saiu de casa. Então, acho que Anastácia me faz pensar muito nos encontros cotidianos, e nesses encontros profundos, né, que envolvem tantas subjetividades, e nesse percurso de a gente saber seguir, apesar de, né, depois, como um percurso possível de saúde, né, de se envolver, de se modificar, mas saber para onde voltar, né, que é para o nosso centro, para as nossas fronteiras, né, individuais. E aí eu termino com alguns pensamentos finais sobre esse tema tão desafiador, e eu dobrei o meu tempo, me perdoem, e é isso. Pelo ultrapassamento, pelo rompimento da fronteira do tempo. E aí vou trazer alguns pensamentos finais para a gente ir finalizando, né? Reconhecer o paciente e as famílias. Eu acho que mais do que reconhecer as doenças, é reconhecer as pessoas, que é algo que na medicina de família a gente fala muito, né? Na medicina centrada na pessoa. Na minha formação é interessante de cuidado paliativo que muitos dos nossos conceitos que a gente aprende na formação enquanto médico de família são conceitos muito caros para o cuidado paliativo. Foi super legal, assim, fazer o curso nesse lugar. Ai, Ju, obrigada. Juliana, assim, não se deu conta do tempo, gente. Então, eu acho que a gente tem uma vantagem enquanto médico de família, mesmo assim, na atuação, e eu acho que o paciente em cuidado paliativo que encontra um médico de família na sua trajetória tem uma sorte, porque muitas das habilidades que vão precisar ser desenvolvidas nos médicos, a gente já tem. A habilidade de comunicação, a habilidade de centrar o cuidado na pessoa, de abordar a família, de fazer plano de cuidado individual. Nossa, assim, a gente vai tirar de letra, sabe, gente? Então, assim, a gente sai com muita vantagem. Então, acreditem nas potências de vocês enquanto médicos de família para prover esses cuidados. Conheça os pacientes e as suas famílias e não só as doenças. Então, reconhecer, identificar quem são essas pessoas, né? Conhecê-las profundamente é importante também. Avalie o sofrimento nas suas diferentes dimensões. Ai, Fê, você agora que eu vi. Ai, gente, tem uma pessoa especial aqui, querida. Até me desconcentrei quando eu vi que era você. Atue em equipe, de forma dialogada, integrada, compartilhada, né? O cuidado precisa ser assim, o cuidado ele é coletivo, ele é comunitário também, né? Ele não é no consultório que a gente vai alcançar as curas e os alívios do sofrimento apenas. Planejem-se para a emissão de atestado de óbito, é um assunto que eu não entrei, mas posso fazer uma aula só disso, Zé, se quiser um dia. Se organizem para isso, tem uma burocracia para a gente ter um atestado de óbito, a gente precisa ir lá na vigilância, tem toda uma questão para atestado. Então, se programem, então, atendendo o paciente em fim de vida, vocês podem pegar o atestado antes, certo, gente? É uma coisa que eu descobri, não precisa esperar o paciente falecer para ter o atestado com vocês. Então, estão em pacientes em processo
processo ativo de morte, corre lá no intervalinho para ficar com o atestado de óbito. Ele é um elemento super importante na minimização do sofrimento nesse processo de fim de vida, para os pacientes que vão falecer sob os cuidados de vocês, né, os pacientes que vão falecer em casa. Então, se programem para isso, saibam preencher adequadamente o atestado de óbito, isso é uma burocracia importante também, o preenchimento inadequado gera uma série de repercussões, então é um dado importante também o atestado de óbito, e lembrem de olhar essa família após, continuar acompanhando essa família, esse luto, né, essas coisas que ficam, que são muitas coisas que ficam quando alguém do convívio, alguém querido sai do convívio físico, né, sai desse plano, então olhe para essas famílias também, porque são pessoas que vão precisar de outros cuidados após esse momento do falecimento, após a morte, e é algo previsto pelo cuidado paliativo, né? A abordagem, o cuidado do luto também faz parte dos cuidados paliativos. Eu deixo aqui meu contato, Instagram, quem quiser trocar uma ideia. Aqui também o e-mail profissional, mas depois eu posso, o meu lá da UNP, mas eu posso compartilhar depois com vocês meu e-mail pessoal. No Instagram também me sigam, quem quiser ficar ouvindo essas coisas, eu adoro falar sobre isso lá no Instagram. Sinto muito, Fernanda. E é isso, gente. Se quiserem compartilhar, sei que imagino que todos tenham talvez compromissos, né? Final de semana de descanso, que são super importantes também para a gente se estruturar enquanto profissionais, mas eu fico à disposição para dúvidas, para angústias, esperanças, compartilhamentos. Bom, que maravilha, doutora Rafaela. Eu acho que nós temos agora uma referência, é uma das aulas mais completas que está disponível no YouTube, tá? Para quando alguém quiser rever todo o tema dos cuidados paliativos, né? E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta específica do tema, para a gente fazer para a Rafaela agora. Se alguém tiver, abra a câmera e pode fazer a pergunta para a doutora. Apesar da aula ter sido muito completa, né? Ninguém falou, vou falando, mas, Fernanda, só você quer falar, meu amor? Pode falar. Eu não sei se o que eu penso está, assim, dentro dos conceitos dos atos paliativos, né? Eu acho que não é necessário você ter uma doença sem cura para entrar nesse estágio, né? Tipo, uma idosa de 80 anos que tem hipertensão, você já pode entrar com esses cuidados, né? Paliativos, doutora Rafael? Isso, assim, o cuidado paliativo é uma abordagem, Fernanda, que é voltada para condições agudas e crônicas. A previsão do cuidado paliativo são condições ameaçadoras da vida, né? Condições que impactam a funcionalidade, que podem fazer com que a vida termine. Eu gosto de pensar nesse termo ameaçador da vida, porque ameaça a vida não só o que termina a vida, mas o que ameaça ela continuar de forma plena, né? A continuar acontecendo da maneira como ela vinha acontecendo anteriormente. E aí, quando a gente olha assim, a gente entende que a abordagem paliativa está presente em muitas condições clínicas. A hipertensão é uma condição crônica, que também não é passível de cura, no fim das contas, né? Mas que sim, pode gerar uma série de repercussões à continuidade da vida. Então, são pacientes que podem ser candidatos a recebimento de cuidado paliativo. Quando a gente começa a cuidar, e Fernanda me disse aqui que era cuidadora, né, eu li aqui, a gente também vai ter, às vezes, até dificuldade de nomear o que a gente está fazendo, né? A gente, quando olha, a gente já está fazendo cuidado paliativo. É claro que é importante nomear o cuidado paliativo, compreender bem o conceito, numa perspectiva de que a gente também precisa de cuidados paliativos especializados, a gente precisa de centros especializados no cuidado a pacientes que estão nessa fase, porque isso estrutura políticas públicas, estrutura outras questões, né? Então, eu acho que a essência do cuidado paliativo, ela deve estar conosco em qualquer momento, em qualquer doença que ameace a continuidade daquela existência, né? Então, concordo contigo, sim. Pode ser para condições agudas, crônicas, qualquer condição que ameace a continuidade da vida. Isso, e é o cuidado com a família, com o cuidador, é geral, né? É uma coisa muito complexa. Isso aí. Me penalizei por não ter colocado o conceito de cuidado paliativo,
Mas eu acho que vocês entenderam bem, acho que a gente parte desse lugar mesmo, de entender que o cuidado paliativo, a abordagem do cuidado paliativo, ela não é centrada na doença, ela é centrada na pessoa, né, que enfrenta uma doença ameaçadora, mas também na sua família. E esse conceito de família é esse conceito que a gente falou, Fernanda, o conceito das pessoas significativas, os cuidadores, as pessoas que estão participando desse processo, né? Então é uma definição mais ampla de família mesmo, que pode envolver pessoas com quem a gente não tem um laço consanguíneo, né? Obrigada. Perfeito. Mais alguém tem alguma pergunta? Na verdade, eu ia fazer, assim, considerações. Rafa, foi incrível o seu momento, assim. Eu acho que, como o José Mário falou, foi extremamente profundo, muito reflexivo. Com certeza, isso ficar gravado é ótimo para a gente ver e rever, porque, para mim, é um tema, assim, incrível. Eu sempre gostei desse tema desde a graduação. Mas no dia a dia que a gente vai vendo, sempre surgem dúvidas, sempre, e como é algo que está surgindo conceitos novos, né, ferramentas, então a gente precisa mesmo estar sempre observando e estudando e se aprofundando. Então, assim, foi muito bom mesmo. Agradeço demais em nome de toda a associação. Se você ler aqui os comentários também, para quem não está podendo abrir a câmera, todo mundo amou a aula. O pessoal gostou muito, né? Falando que foi excelente, foi leve, né? A forma que você colocou, porque às vezes a gente fala, né? Temas assim, a gente percebe que as pessoas até fogem sobre isso, diante de situações próprias mesmo. Então, falar abertamente, trazer tudo isso assim, acho que já é incrível, né? Então, muito obrigada. Acho que só para colocar algumas situações, né? Como foi comentado, a importância de a gente iniciar isso na APS, falando em termos de trabalhar na atenção primária, né, do SUS, que a gente sempre tem comentado algumas coisas, até porque o nosso sistema, né, o PEC, ele está sempre evoluindo, e ele colocou uma escala agora e ele aparece já automaticamente para as pessoas acima de 60 anos. Eu não sei se todos os que têm aqui, né, têm acesso ao PEC ou já está nessa atualização, porque de acordo com a atualização do município é que aparece isso, né? Mas que a escala de funcionalidade, né? Já assim que você abre, ela já, a partir dos 60 anos, você já consegue preencher e ela já vai dando uma gradação, assim, ele coloca em cores e em números também, o que trouxe o quê? Discussões em equipe, né? Então, pela primeira vez, assim, a gente sabe sobre isso, fala sobre isso, mas às vezes a equipe como um todo não sabia sua posição de se colocar. Então, assim, a gente, enquanto os agentes comunitários de saúde, né, enfermeiro, todos, a gente pôde comentar, trazer porque a importância daqueles itens, porque a gente pergunta se o idoso consegue levantar a mão, se consegue, enfim, sair de casa, e daí isso vai nos auxiliando, né, em todas as estratégias, em todo o processo. Então, é algo que pode nos auxiliar, né? E obviamente a ideia é essa, nos auxiliar nesse processo, né? A gente entender quem são os idosos que a gente precisa dar mais atenção ali que aparentemente, né? Como eles falavam, nossa, eu não imaginava que ia dar um valor tão alto para tal pessoa, porque parece que está tudo bem, mas quando a gente vê as perdas de funcionalidade, as situações já estão num grau em que precisa que tenha, né, esse tipo de cuidado. Então, assim, já é algo que, para quem ainda não viu, é bem interessante. Eu acho que vale aí para fazer essas discussões em equipe, né, e ir trazendo esses temas, porque, às vezes, quando fala sobre cuidado paliativo, parece que é só, né, você colocou muito bem hoje, mas, assim, parece que é só mesmo, assim, o finalzinho, aquela pessoa que já foi internada, já está acamada, já está no fim. E enquanto estratégia de saúde da família, né, trabalhando no SUS, a gente entende que estrategicamente a gente deve tratar desde as situações anteriores a isso, né? Então, já trazendo essa situação a acrescentar e que a gente possa ir se aprofundando, né, nesses assuntos e trazendo cada vez mais esses temas. Então, assim, de toda forma, muito obrigada e um ótimo fim de semana aí para você e para todos que estiveram aqui.
Bom, nós queremos agradecer a doutora Rafaela pela sua disponibilidade, e realmente essa aula vai se tornar uma referência no YouTube, está muito completa, tá? E para nós encerrarmos, suas considerações finais, doutora Rafaela. Poxa, eu tô bem feliz, assim, José Mário. A gente conversou um pouco antes, né, sobre essa minha participação, e é um assunto que eu tenho muito desejo de expandir os espaços de discussão. Esse é o meu maior desejo atual, assim, enquanto médica de família, pela minha formação atual, pela minha área né, de atuação, poder levar esses conceitos a mais lugares e essa compreensão a mais lugares, entendendo que esse é um cuidado indispensável para o nosso momento, né, histórico. Vocês viram, né, quantas lacunas a gente tem para preencher. Então, ter esse espaço aqui na nossa associação é essencial para mim, é simbólico. Então, foi uma aula que mexeu bastante comigo, assim, fiquei um tempo pensando o que priorizar nela, nesse tempo precioso de vocês, e aí depois, quando eu olhei que era 40 minutos, eu falei, aí me ferrei, porque, assim, nem na minha melhor previsão eu ia conseguir fazer essa aula em 40 minutos. Mas foi muito leve, muito completa. Fico muito honrada, assim, com o convite, de compartilhar um pouco do que eu, né, consigo hoje saber bem com vocês. Fico à disposição para trocar também, quem quiser falar depois comigo. Agradeço novamente, José, Isabela, o convite e o cuidado, todo o respeito aqui para conduzir a atividade. Agradeço a participação de todo mundo também, tudo que a gente conseguiu, né, interagir. É um assunto que a gente precisa se movimentar um pouquinho com questões internas para entrar nele, sem medo, e é isso, vamos seguir conversando, vamos seguir se aperfeiçoando, que é o caminho para a gente prestar a assistência de qualidade e também que preserve a nossa saúde nesse processo, né? Eu acho que tem esse caminho para percorrer junto, que é ser cada vez melhores profissionais, mas melhores também para a gente, né? Melhores pessoas. Eu acho que o cuidado paliativo acaba exigindo da gente esse cuidado, porque a gente entra numa esfera muito sensível da nossa existência também. Então, o processo de autocuidado ganha um protagonismo também muito importante, e ele fez muito isso comigo, o cuidado paliativo, assim, desde o momento em que eu passei a me confrontar mais com as questões de fim de vida, a minha vida ganhou outro significado. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa fazer, né, falar sobre a morte é poder promover experiências de valorização da vida, né? E é isso que é o cuidado paliativo, né? Para qualquer idade, desde o diagnóstico, né? Complementando o que a Fernanda perguntou, assim, né? Do conceito mesmo. Então, o cuidado paliativo são medidas de valorização da vida, né? A gente fala bastante sobre a morte e ela nos confronta com a finitude, mas nesse intuito principal, assim, de a gente poder analisar a experiência de vida como uma experiência muito nobre, única e passível de cuidado quando em sofrimento, né? Ok, então, muito obrigado a todos, tenham um bom fim de semana, e a gente se vê ainda, hein? Valeu, José, valeu, Isabela. Obrigada, gente. Tchau, tchau.